Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bate-Papo em Libras. Hoje, o nosso convidado é o Ricardo Hernani Sander. Olá, Tudo bem? tudo bem? Obrigado pelo convite do canal Libras. Estou muito feliz e honrado em estar aqui. Então, a sua tese de doutorado é uma pesquisa sobre narrativas sob a perspectiva de codas, certo? Isso, dos codas. Como é a formação linguística dos codas? Eles já crescem bilíngues? Exato. Muito obrigado pela pergunta. Eu percebia que a sociedade desconhecia a existência dos codas, até mesmo em espaços escolares. E isso mexia comigo. Então comecei a pesquisar mais sobre os codas. Eu, por exemplo, não sou coda, mas tenho a língua alemã como L1 e a língua portuguesa como L2. Depois aprendi também o inglês e a Libras. Eu, desde pequeno, convivi com a língua e a cultura alemãs. Então, eu fiz uma comparação com os codas, que, desde o princípio, têm essa formação bilíngue, assim como eu, mesmo que não tivesse me dado conta antes. Depois de começar a buscar referencial teórico sobre essa formação dos codas, acessei artigos, principalmente de autoria da professora Ronice Quadros, no âmbito da linguística aplicada. Me emocionei com esse material porque me identifiquei profundamente com os relatos, principalmente pelo preconceito sofrido ao ter contato com outras línguas de diferentes identidades e culturas, que acabam por entrar em conflito no processo comunicacional. Existe essa relação de língua dominada e língua dominante. O coda passa por isso. Quando seu pai e sua mãe são surdos e a sua língua natural é a Libras, claro que isso vai fazer parte da sua formação linguística. A Libras passa a ser a primeira língua com a qual ele tem contato, mesmo eles, os filhos, sendo ouvintes. O contato com a língua portuguesa passa a ser mais tardio, somente no contato com outros familiares, vizinhos, no espaço escolar, ainda pequenos. São nesses momentos que acontece de fato o aprendizado da língua portuguesa como L2. Ou seja, o coda já cresce com a sua formação bilíngue naturalmente. Com a Libras sendo a primeira língua a ser aprendida e absorvida, o coda vive sempre nessa briga interna entre as duas culturas linguísticas. Não há certo e o errado. Assim como os ouvintes que crescem com duas línguas diferentes, uma estrangeira e o português. E também há a formação intermodal, com uma língua visual espacial e outra oral na formação do coda, que cresce bilíngue, mas que às vezes demora a perceber que, na verdade, ele encontra-se em uma minoria junto a seus pais surdos, enquanto a maioria tem uma formação diferente. E nessa transição entre os dois mundos, o coda tem a sua formação não só bilíngue, como também bicultural. Lembrando que o coda, Child of Deaf Adults, significa não só ter pelo menos um dos pais surdos, e sim, principalmente, ser filho de pais surdos, usuários da Libras como L1. Então passei a realizar um diagnóstico da existência de coda pelo Brasil. Essa temática sobre os codas foi abordada tanto na minha dissertação de mestrado quanto na minha tese de doutorado. Pelo mestrado, realizei o diagnóstico de pais e mães surdos que deram os depoimentos sobre seus filhos codas, sob a sua perspectiva. Já pelo doutorado, fiz o inverso. Minha pesquisa contemplou as narrativas sob a perspectiva dos próprios codas sobre seus pais surdos. Foi feita essa análise de dados. Não foi fácil.
porque tive que fazer com muito carinho e cuidado durante todo o processo, de maneira que eu respeitasse a realidade tanto dos pais surdos quanto dos seus filhos codas. E pensar como é difícil para os pais surdos ficarem longe de seus filhos, que são o elo entre eles e o mundo como intérpretes. Afinal, os codas já sofrem tantos preconceitos. Sei que não é fácil para eles. São situações em que eles têm que traduzir consultas médicas e interpretar conceitos que seus pais surdos ainda desconhecem. Além de ter que mediar conversas com gerentes de bancos, por exemplo. Isso tudo sem saber ainda sobre conceitos que ainda não aprenderam. E o pior, o depoimento de um dos codas durante a pesquisa da minha tese conta sobre ter vergonha e medo em relação a algumas ocasiões em sua escola, quando seus pais surdos eram chamados pelo professor para conversar sobre seu boletim escolar. Ele ficava bastante incomodado em traduzir a conversa entre a professora, que tinha críticas a fazer sobre ele, a seus pais. Faltava sensibilidade da parte deles quanto à situação da criança coda. Por isso é importante conscientizar as escolas do Brasil para ter um olhar mais cuidadoso quanto a esses alunos codas. Eu trabalho na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Esse é o sinal. No campus de Campo Mourão. Eu conheci algumas crianças codas nas unidades educacionais municipais, e os professores ficavam na dúvida sobre essas crianças serem surdas ou ouvintes. E eu observei essas crianças conversando em sinais com seus pais surdos. E assumi esse projeto na Escola Municipal de Campo Mourão, reunindo professores, pais surdos, alunos codas que, ao final das palestras, se apresentaram em Libras para o corpo de funcionários da escola, de forma a ensinar a língua de sinais aos mesmos. Após essa dinâmica, houve uma grande mudança da parte dos professores e assessores quanto à postura em relação ao corpo discente de codas. E a curiosidade fica sobre como o aluno coda consegue fazer para separar entre ser o coda aprendiz e o coda intérprete. É possível fazer essa separação? Exatamente. Mas essa já é uma questão natural dentro da própria família, inclusive. A criança já se acostuma com a preocupação se seus pais estão entendendo o que se passa na televisão, por exemplo. Já é próprio da construção do filho ouvinte em relação a seus pais surdos. E também em eventos familiares como Natal, festa de aniversário com a presença dos avós. E os codas acabam sendo solicitados para traduzir as conversas entre seus pais e os outros familiares. Enquanto isso, seus primos estão se divertindo, brincando de bola. O coda fica lá sentado, interpretando. Acontece dentro da própria família. É muito sofrido, não é fácil. Pode acontecer desse filho ouvinte, depois de tantos anos interpretando em sua escola, em reuniões entre pais e seus professores, assim como em sua família, acabar se afastando. É compreensível. Mas a maioria acaba atuando na área de tradução e interpretação, como professor de Libras, e na militância do movimento surdo, no incentivo da luta por direitos da comunidade surda perante a sociedade. Esse é o destino da maioria dos codas, que já tem isso inerente a eles. Eu percebo o movimento surdo, assim como a militância dos codas, como algo muito bacana de se ver desde sua infância. Eu os parabenizo.
E além da sua pesquisa sobre narrativas de codas, você também coordena o projeto de lives com rodas de conversas entre intérpretes, não é mesmo? Sim, isso mesmo. Então conta pra gente como foi que surgiu esse projeto. O projeto já tem 3 anos. Até então eu sentia falta de ter registros sobre como o trabalho de tradutor e intérprete começou aqui no Brasil. Mesmo com os codas, que já têm a sua formação como tradutor e intérprete naturalmente, eu sentia falta de registros e de histórias de vida da velha guarda de tradutores e intérpretes. Então, contatei a professora Neiva, da UFSC, orientadora da Ana Paula, que já vinha realizando esse diagnóstico da velha guarda de intérpretes. Durante a sua pesquisa, ela chegou até mim e também a Geralda, de Minas Gerais, que por muitos anos foi intérprete do Antônio Abreu, que era então o presidente da FINES. Eles trabalharam juntos por muitos anos. Eu já conhecia a Geralda, minha amiga muito próxima. Depois perdemos o contato. Após vários anos, nos encontramos por conta do projeto de pesquisa da Ana Paula pela UFSC, sob orientação da professora Neiva. Diante desse diagnóstico, Ana Paula, Geralda e eu tivemos a ideia de mostrar a história de vida dos intérpretes de outras gerações. Nos reunimos e debatemos sobre alguns nomes de profissionais das gerações anteriores para convidarmos para a roda de conversa. Sensacional. Já são mais de 2 anos desse projeto. Completa 3 anos em julho de 2023. E as pessoas que quiserem assistir às lives, como fazem para acessar? Elas estão gravadas em alguma plataforma? Sim, pelo YouTube. É só procurar por rodas de conversas entre tios. Tudo pode ser assistido na íntegra pelo YouTube. E quanto à sua tese de doutorado sobre as narrativas dos codas, está disponível em algum site ou plataforma? Sim, tem o e-book gratuito disponibilizado pela editora Arara Azul. É só entrar no site da Arara Azul, clicar e baixar o PDF. Maravilhoso. Infelizmente, o nosso bate-papo delicioso está acabando. Obrigado! Fico muito feliz e honrado em estar aqui no programa. Muito obrigada. Viram que interessante a pesquisa do Ricardo sobre as narrativas dos codas e também o projeto de lives com as rodas de conversas de intérprete? Assistam! Nos encontramos nos próximos bate-papos em Libras. Tchau, tchau! Tchau, tchau. I love you.